é a aula 7 do curso Gestão de Conflitos pela Água. Veremos agora a parte 3 daquele bloco que a gente chamou de opções. Opções reais que foram aplicadas para resolver conflitos pelo uso da água. Vejamos o primeiro caso, da cervejaria Heineken. Então a Heineken ela tem uma política industrial que está publicada nos seus sites, entendeu? Que me parece muito interessante, que ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é o uso da água eficiente, ou seja, a busca de uma meta de consumo da água, o que a gente chama de consumo específico, qual seja 2,8 litros de água para cada litro de cerveja produzida. Então esse é um valor, né, que mostra eficiência. E para regiões de escassez hídrica notada da cervejaria, esse valor é um pouco mais baixo, mas esse é um pilar, né? É um pilar que indica que a fábrica é feita para consumir pouca água. Um outro pilar é o pilar de tratamento dos efluentes. No caso em questão aqui, ter todas as plantas tratando 100% dos efluentes, o que mostra uma visão muito atual e muito importante para uma cervejaria. E o terceiro é um balanço hídrico. Essa é uma visão muito interessante. Então, resumidamente, eu vi esse caso dessa cervejaria no Egito. Então, ela chegou na bacia que tem uma escassez hídrica importante. Ela ia consumir, eu vou usar aqui um número redondo só para fins de efeito didático. Então, eu suponho que ela vai consumir 1 milhão de metros cúbicos por ano. Essa é algo que ela precisa para distribuir. Então, ela buscou na bacia oportunidades de economizar a mesma quantidade. Então, ela procurou um irrigante lá, um conjunto de irrigantes, observou que tinha oportunidade de melhorar a irrigação deles, fez esse investimento e esse investimento, por exemplo, fez com que houvesse uma economia de 500 mil metros cúbicos de água por ano. Opa, já é metade do que ela vai usar. Assim como ela fez uma parceria com a rede municipal do serviço de água, que também tinha vazamentos, que tinha também algumas ineficiências, e consumiu e que economizou outros 500 mil. Então observe que essa política eu acho muito interessante, né? Entrou com a visão de dizer, a minha inserção na bacia não vai agravar o problema da água. Eu acho que isso é um conceito muito interessante que a gente pode estar conhecimento e quando aparecer situação semelhante. No caso aqui em Minas Gerais, eu trago um exemplo ligado a águas subterrâneas, né? Então havia uma preocupação com a forma não sustentável da exploração da água de um aquífero na região da Chapada do Batalha. E o que fez o IGAM? O IGAM, né, em 2021, através dessa portaria 78, estabeleceu, entre outras coisas, que ficam temporariamente suspensas novas intervenções em águas subterrâneas na região. Então veja, a suspensão de novas outorgas é um instrumento que tem sido usado no Brasil regularmente, em situações que você diga, poxa, peraí, é preciso dar uma parada para reanalisar o que está acontecendo. Aqui é o caso do Paraná, que em 2021, através da portaria número 10, também fez algo semelhante, né? Analisou a situação do Rio Jesuítas e entendeu que era hora de dar uma parada em novas emissões de outorgas, para controlar uma situação lá que estava grave esse conflito. Então, eu trago aqui mais um exemplo, né, do sul do Brasil, nesse caso o Paraná, onde essa foi a atitude diante de uma severa crise hídrica local. E aqui o Rio Grande do Sul. Em 2021, o órgão estadual decidiu suspender as captações no Rio Gravataí, porque o Rio Gravataí é a fonte de água para a Alvorada e estava numa situação que a cidade ia ficar sem água. Qual foi a opção que estava para o órgão gestor? Suspender as outorgas temporariamente. Então eu trago com isso exemplos, né, de várias partes do Brasil mostrando que esses instrumentos são possíveis e estão sendo usados em situações graves em todo o Brasil. Esse é um livro que eu recomendo a todo mundo. É um livro gratuito que é muito fácil de encontrar na internet. É um livro muito bem escrito, muito bem editado. Esse livro contém várias ações que foram feitas para superar a crise hídrica do DF nesse triênio aqui. É um livro que você vai encontrar um conjunto de medidas muito interessantes, né? Muito diferentes, que complementaram a ação pública e privada para que o DF atravessasse essa crise hídrica. Não deixem de conseguir esse livro e lê-lo. Eu não podia deixar de falar em inovação, né? A inovação, ela faz parte da solução da água. Esse aqui é um exemplo da Sabesp. A Sabesp fez um acordo com a empresa de inovação
para instalar medidores em tempo real de consumo de água em vários pontos. Eu acho que o primeiro lote foram 100 mil pontos. 100 mil pontos medido de forma automática, em tempo real, mandando isso para o banco de dados, formando um gigantesco banco de dados a respeito de consumo da água no ponto, no tempo, muito bem caracterizado. Esses documentos, evidentemente, obrigaram a empresa Sabesp a ter uma composição de parceiro nessa ação. Isso é um investimento importante e também não só financeiro, mas de parcerias. E por último, você pode imaginar uma sala que tem esse tipo de configuração. Então, de um centro de controle, eu fico recebendo informações de sensores que estão na rua, espalhados, me dando velocidade e pressão da água e vazões, e eu tendo um controle geral da situação. Então, a inovação tem um papel fundamental na boa gestão de conflitos pelo uso da água. Uma outra ação que eu trago de uma outra natureza é a FPI. Eu acho que você já ouviu falar. FPI é uma ação integrada na Bacia do São Francisco. Qual é a ideia? A ideia é reunir vários órgãos públicos que têm distintas missões numa região e atuarem juntos na bacia hidrográfica. Então, essas missões, elas provocam verdadeira revolução onde elas chegam, porque elas tiram todo mundo da zona de conforto. Então, no mesma semana, você tem a turma verificando outorgas, a turma verificando licenciamento ambiental, a turma verificando condições de salubridade de matadouros e outros empreendimentos. Isso numa bacia hidrográfica causa uma grande movimentação, porque todo mundo fica atento ao que ela vai acontecer. Isso tem feito mudanças profundas na região. Então, também tem sido um instrumento usado com sucesso para levantar situações para serem resolvidas que também envolvem o tema da água. Agora, para finalizar, eu trago dois exemplos americanos. Então, lá na Califórnia, essa é uma atitude comum na Califórnia. O órgão público, para reduzir o consumo de água nas casas, incentivando o usuário, ele diz que vai lhe dar $100 de abatimento na conta da água se você trocar o seu vaso por um vaso mais eficiente. Então, se você provar que você trocou um vaso por um vaso mais eficiente, você vai receber $100 de desconto na sua fatura de água. Assim como com o jardim. Então, lá na Califórnia, a crise hídrica é muito grande, então você é incentivado financeiramente por ter, ou por trocar a grama natural por grama sintética, ou ter mesmo, ou se não isso, um uso muito eficiente da água para o seu jardim. E você, para isso, é estimulado a fazê-lo recebendo um desconto na sua conta mensal de água. Então, esse conjunto de ações, ele compõe o que é prático, o que é real e o que é contemporâneo. Eu espero que vocês consigam juntar isso tudo de vocês, e na hora que tiverem uma reunião de conflitos da água, poderem escolher, poxa, aquela ação que eu vi no curso, aqui se aplica. Por último, eu convido vocês na próxima aula, na aula número 8, a gente tratar de técnicas para reunião. Ou seja, o que vamos fazer numa reunião para que ela tenha bom êxito quando eu quero dirimir um conflito pelo uso da água. Até lá!